Olá, torcedor rubro-negro, boa noite. Você está na EPS TV e agora a gente vai conferir as principais notícias desta terça-feira do Leão da Praça da Bandeira. Seja bem-vindo. Pode falar, Pedro. Carol. Em questão do afastamento da geladeira aí dos juízes envolvidos, vocês acham que é o correto? Sim, perdoe, Pedro. Sim. No nosso ofício, o nosso juiz, se não me engano, solicita sim que os árbitros sejam punidos da forma que a lei determina, ou financeiramente, ou de suspensão. Nós pedimos sim a penalidade do árbitro de acordo com a legislação esportiva. Certo. Augusto, chegou a conversar com o Patrick a respeito dessa sondagem, né, e não proposta de um time do exterior. Como é que foi esse caso aí? Dá uma resumida legal aí para a gente, para o torcedor. Olha, Alessandro, você viu, inclusive, que eu estava no almoço ontem à tarde, no CT, que a gente estava discutindo outros pontos ali naquele almoço, mas chegou para a gente uma possível especulação do nome de Patrick, e automaticamente o próprio Patrick já rechaçou e já disse que vai cumprir contrato do esporte. Então, não precisou nem se falar com o Patrick, ele já se pronunciou de forma natural. E aqui eu posso enaltecer um grande atleta que está envolvido no nosso projeto, envolvido no projeto da Série A, e que o torcedor do esporte tem que ter orgulho da forma que o Patrick ele se posiciona no grupo, se posiciona em campo. É um atleta que eu, como dirigente, tenho prazer trabalhar com ele no dia a dia. Bom, essa foi uma pequena parte da participação do diretor do esporte, o Augusto Caldas, e foi convidado pela gente, no caso, ontem, não pôde, porque estava em trânsito, e a gente ia fazer o que o ex-presidente Milton Bivar fez, né, entrar ao vivo dirigindo. A gente pediu para ele parar o carro num passado bem recente, mas o Augusto Caldas nos atendeu hoje para dar uma geral, e até foi bom a transferência, porque falamos do Patrick, né? Se você não teve acesso ainda ao Bom Dia Rubro Negro, deu uma sacada, né? Tá com mais tempo e mais destrinchado. Aqui é um resumão. Falou sobre o Patrick, falou sobre eleições, falou sobre, é claro, a gente conseguiu uma foto do almoço ontem da situação, onde informações que chegam aqui foi também, dentre outros assuntos, mas principalmente debatido aí, startado aí as eleições do esporte, no caso de um possível candidato da situação. Já que a gente está nesse assunto aqui, vamos então destrinchar. Patrick, como todo mundo já sabe, o diretor de futebol do esporte, Augusto Caldas, nos confirmou que Patrick já de antemão disse para ele que chegou sim uma sondagem de um clube da Turquia, da 4ª divisão da Turquia, mas não iria aceitar porque ele tem contrato vigente com o esporte e, claro, nós percebemos o Patrick é um daqueles atletas que a gente sabe que tem um DNA do Esporte Clube do Recife, né? Tem carinho, tem amor e tem respeito, é um grande profissional, um cara de família, um cara que a gente sabia, se não 100%, mas chega bem perto disso. Claro, é profissional, poderia sim, mas esse desafio do esporte de ficar na 1ª divisão, o Patrick confirmou para o presidente do esporte, Carlos Frederico, e sua diretoria de futebol, que fica na Ilha do Retiro. Sobre o pronunciamento do esporte, né, sobre essa arbitragem, o VAR, que tanto deu trabalho, a Nadine Bastos, né, que é a comentarista de arbitragem lá da Rede Globo, no canal fechado, no Sport TV, ela continuou dizendo que estava certa, continuou afirmando que não foi pênalti. Enfim, ela é a única, fica mais bonito, né? Reconhece que errou, bola para frente, e errar, todo mundo erra. Quem não erra, pelo amor de Deus. Mas, por outro lado aqui, exclamo atenção aqui, do erro interpretativo não anula a partida, disse um procurador do STJD. O esporte que se manifestou contra essa arbitragem, está pedindo suspensão do quadro, né, que veio para a capital pernambucana e aprontou aquilo. Está pedindo também uma análise do vídeo, uma análise do áudio, para dar uma checada no que foi, por que foi trocada
a decisão do juiz, baseada em que está pedindo também que o VAR não seja usado mais nos jogos do Leão da Praça da Bandeira e está pedindo a anulação da partida. Tudo bem, a gente exige que fale, que tem que gritar aos 4 cantos, mas pedir anulação de partida baseado neste erro que é interpretativo, aí a gente já sabia que não ia dar em nada, tanto é que muita gente até brincou com esse pedido, né? E muito torcedor pernambucano, em especial do Sport, chegou a achar que seria galhofa no Brasil esse tipo de pedido. O procurador já disse, a gente já sabia, né? Erro interpretativo não altera o resultado. A ordem dos fatores não altera o produto, pronto, aqui. O erro interpretativo não altera o resultado da partida, continuará assim. Com relação ao VAR, o Sport pediu a CBF, mas cá para nós, o problema, só tem um problema. Todas as partidas do Sport, o Sport vai ter que pedir para o adversário para poder não usar o VAR. Então, enfim, é outra situação que não vai, mas fica o protesto, fica o pedido, né? Fica também exaltando em caixa alta e negrito aqui, que a partida deveria ser parada, inclusive, antes desse erro, na jogada com o atacante Brocador. A partida, inclusive, não foi colocada, né? O trio não colocou em xeque aquele lance e somente ficou de olho na bola que pega nitidamente no braço do atacante Rony, ex-náutico e ex-Atlético Paranaense. Então, foi por aí o caminho. O Augusto Caldas, né, colocou aí do Patrick, a gente já falou, colocou do erro dos problemas do Sport, perdão, com relação a essa exclamação aí com o trio de árbitros. E a gente colocou aqui e perguntou sobre as eleições na Ilha do Retiro, né? Não poderia ser diferente. A visita de um diretor de futebol, a primeira, apesar de conhecer o Augusto Caldas, que não é parente da família Caldas, né, do Milton e do Luciano Caldas Bivar, ambos são irmãos. O Augusto, que eu conheço desde a época de faculdade, quando ele ainda fazia engenharia e eu comunicação, a gente conversava muito de futebol, um cara muito centrado, um cara que tá no caminho certo, uma peça aí da renovação que a gente tem que ficar de olho, ex-diretor de esportes amadores e agora está no futebol profissional. Falando de eleições, que é o gancho aqui nesse momento, a gente exclama para você, torcedor rubro-negro, o seguinte: a reunião ontem houve Deixa eu só fazer uma correção, né? A gente faz ao vivo e ao vivo a gente corrige aqui. Terça-feira já houve o treino, portanto, a agenda do Sport segue pela quarta-feira, com Q minúsculo, após os 2 pontos, e a gente coloca aqui na tela para você. Voltando para cá, a reunião foi basicamente para ver o caminho das eleições, no caso da situação. Há quem defenda golpe, que eu não acho, é o ordenamento jurídico do Sport Clube do Recife. Digo já de cara, já exclamei umas 3 vezes. A situação não quer o Gustavo do B apoiando nenhum candidato. Vê com receio por causa das últimas gestões do Arnaldo Barros aí e do Martorelli. Então, basicamente, foi por esse problema aí que a gente viu, né? Ninguém é menino, todo mundo viu aí o que aconteceu com relação às eleições. Deve ocorrer ao final do Campeonato Brasileiro, mas o Eduardo Carvalho, pré-candidato, está colocando o Sport na Justiça, pedindo uma intervenção e que essa eleição aconteça em janeiro. Não vejo plausibilidade no sentido de jurídico, até pode, claro, colocou na Justiça, a Justiça pode até acatar. Mas o momento do Sport em janeiro, não vejo para eleição, não vejo para ter uma gestão, né, forçada, digamos assim, mas está no direito do pré-candidato. Lembramos que ninguém é candidato no Sport ainda, porque não houve, né, a inscrição dos candidatos até então aí, que estão popularmente colocados. Ontem, por falar nisso, em pré-candidatos,
a gente postou essa foto, e nessa foto, Pedro Lacerda, pré-candidato, né, foi o último a colocar seu nome, estava à mesa. Dentre alguns assuntos, né, subtítulos do papo eleição, candidato, o Pedro Lacerda, que é pré-candidato, ele se colocou aí como um candidato de união, né, de todo mundo, mas a gente sabe que é difícil nesse momento. O Pedro Lacerda, dentro desse grupo, pelo menos é o que chegou para a gente, está sendo colocado algumas situações. Os possíveis candidatos da situação do Sport Clube do Recife. Manuel Veloso com Carlos Frederico, presidente atual. Ou o contrário, Carlos Frederico com Manuel Veloso. Carlos Frederico, que é o primeiro, foi a primeira ideia do caso do ex-presidente Milton Bivar para a sua sucessão. Seguida veio o Manolo e agora está essa história. Augusto Caldas é o nome da vez nas palavras aí. Nas palavras, claro, bastidores, lês, ele não falou externamente para ninguém, mas Augusto Caldas é o homem a ser, quem sabe, escolhido por Milton Caldas Bivar. Então, há essa possibilidade do Manolo fazer essa dupla aí com o Carlos Frederico. Há a possibilidade do Manolo ir com Augusto Caldas na vice, ou Augusto, o presidente, com o Manolo na vice, ou o contrário, né? Manolo na vice, ele na presidência e o outro na vice. Ou, no caso do Pedro Leonardo Lacerda, em todas as posições aí, estão querendo colocar o Pedro Leonardo Lacerda para ser, quem sabe, presidente do Conselho Deliberativo, né? Já que ele abriria mão da sua pré-candidatura, melhor dizendo, não é candidato, é pré-candidato. É bom negritar isso, não existe candidato no esporte, é uma eleição, uma época de eleição atípica de todos os tempos. Então, ele iria, sim, na presidência do Conselho Deliberativo. São essas as nuances políticas aí do Sport Clube do Recife para a próxima reunião. Essa reunião aconteceu ontem, né, como eu falei, no restaurante da Zona Sul da cidade do Recife, Costa Brava, conhecidíssimo, boa comida, inclusive, frequentei por muitos anos, não vou muito mais lá, mas vale a pena. Se tiver um dinheirinho, né, sobrando, porque é meio carinho, é meio azedo. A entrada é uma delícia, torcedor rubro-negro. Perco a piada, mas não perco o amigo, perco o time, mas não perco a piada. O esporte, né, mudando um pouquinho aqui de eleição, a agenda do esporte que está aí na tela, eu vou dar uma filadinha. No caso, quarta-feira, CT pela manhã. Vamos lá conferir aqui, se eu não estiver enganado, Eli. Vamos lá. Quarta-feira, 15 horas, perdão, no CT. Na quinta-feira, 15 horas. É isso mesmo, todos nas 15 horas, com exceção de um dia. Na quinta-feira, 15 horas no CT. Na sexta, 8h30, com viagem em seguida para o Rio de Janeiro. Tá bom? Vamos ver aqui o que eu mais selecionei para a gente dar uma dinâmica nos papos aqui. Thiago Neves está fora, recebeu o 3º cartão amarelo. A gente, na segunda-feira, no Bom Dia Rubro Negro, inclusive, não se ligou, né, que o Thiago Neves estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, o Gomes deve ser o seu substituto. E também teremos a volta do Ronaldo e o Iago Maidana voltando aí para a zaga rubro-negra. Não é isso? Então, galera, esse é o EPS 20 horas, terça, quarta e quinta, quando não há jogo na quarta-feira, senão a gente só faz na terça, fica devendo na quarta e na quinta, porque é o dia do jogo e no outro dia tem o descanso dos atletas. A gente está no ponto, tá, com a entrevista do canal do Esporte, da TV Esporte, do Luan Poli. Luan Poli que tem se destacado, não é por menos, era o goleiro titular, houve aquela saída, né? A escolha pelo goleiro que na época era o reserva do Esporte, o Maílson, e todo mundo caiu em cima, inclusive a gente, né? E agora faz justiça, né? Voltou. Agora não. Anteriormente fez justiça aí, Jair Ventura colocou de volta o Luan Poli. Luan Poli estará aqui agora com a gente nesse papo na Eu Pratico Esporte TV, tá bom? Vamos entrar então aqui com a vinheta e na volta você já fica com Luan Poli na entrevista ao canal do Esporte do Recife, a TV Esporte. Vamos lá, vinheta, em seguida Luan Poli no ar. Vamos lá.
Luan, infelizmente não tem como falar desse jogo contra o Palmeiras sem falar de arbitragem, né? Você até falou depois do jogo, mas essa foi uma derrota mais dolorida ainda por tudo que aconteceu no final do jogo. Com certeza. Infelizmente já é um problema que vem se arrastando. Minha curta memória é que desde o jogo do Botafogo a gente sofreu um pouco com isso. Teve Goiás, teve do próprio Grêmio recentemente e mais uma vez agora contra o Palmeiras. É chato a gente ficar batendo nessa tecla. É um assunto delicado, porque a gente também não pode falar muita coisa, enfim, ou falar tudo o que pensa, porque a gente já pode até tomar alguma punição, alguma coisa assim. Mas, como eu falei na entrevista após o jogo, algumas coisas têm que ser revistas, porque isso está nos prejudicando, tirando pontos importantes e que no decorrer do campeonato vai fazer falta, principalmente nessa reta final. Mas o time jogou bem, mais uma vez, criou muitas oportunidades. Você acha que isso dá mais confiança para o time nessa reta final do campeonato? O time, até quando não conseguiu resultados, o time foi bem nos jogos? Totalmente. A gente tem que enaltecer principalmente o trabalho que o professor Jair vem fazendo com a gente. O time se postou numa evolução muito grande. A gente está muito mais maduro. Tudo que ele está pedindo, a gente está tentando executar da melhor forma possível. E está surtindo efeito no nosso desempenho dentro de campo, principalmente, né? Óbvio, às vezes a gente fica chateado porque o resultado não vem, mas total confiança que é esse caminho a ser seguido, porque a gente está fazendo bons jogos, a gente está encontrando o caminho, só realmente falta um pouquinho mais de frieza, um pouquinho beijo mais de capricho. Beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço. A gente volta amanhã no Bom Dia Rubro-Negro. Acontecer aí rodadas atrás. Foi mais um jogo onde você fez grandes defesas, foi bastante elogiado na transmissão. Teve até um chute de fora da área, que foi uma defesa bem difícil. Qual foi a defesa mais difícil? Você acha que foi essa do chute de fora da área, que teve uma troca de mãos ali? É uma defesa plasticamente bonita, né? É uma defesa de um grau de dificuldade alto também. O jogador do Palmeiras, o Breno, acertou um belo chute e eu tive a tranquilidade também de fazer essa defesa. Isso nos dá também a tranquilidade para continuar a trabalhar, continuar a vir a fazer o que a gente está fazendo, principalmente nos treinamentos, junto com o professor Jorge. Eles nos dão essa tranquilidade também para entrar dentro de campo e simplesmente passar o que a gente vem fazendo nos treinos. E isso reflete, às vezes, diretamente no resultado. Infelizmente, não foi nesse jogo, né? Mas tomara que nesses próximos 9 jogos aí eu possa, de alguma forma, estar auxiliando e fazendo a diferença para que a gente conquiste o nosso principal objetivo, que é a permanência na Série A. Vem fazendo